Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Estamos começando o programa. Você pode mandar uma denúncia, uma mensagem, aqui para o nosso WhatsApp, 31 996 80 29 10. 31 996 80 29 10. Você pode participar do nosso programa, sempre mandando uma mensagem, uma opinião, uma coisa qualquer, tá legal? Ou você aponte a sua câmera para o seu celular, para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E lembrando que a transmissão é ao vivo pelo canal 30 e pelo YouTube TV Horizonte Oficial. Pois é, o nosso governador Romeu Zema está agora preocupado em conversar com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, né, com a Defensoria Pública, né, e também com a Polícia Militar, com a Secretaria de Saúde, conversar com os principais órgãos que dividem o bolo da arrecadação de Minas Gerais por causa da dívida de Minas. A dívida que era de 160 bilhões já está em 170. E nós estamos pagando a dívida. Começou a pagar a dívida depois de muitos anos. Mas eu fico impressionado é o seguinte, outro dia os jornais deram uma notícia, um destaque muito grande, porque o sindicato, né, dos auditores fiscais de Minas Gerais tem uma conta, né, que diz que nós não devemos tanto ao governo federal. Tem também uma tratativa da dívida de Minas que diz que nós temos que receber do governo federal porque tem um imposto que entrou em 1986 e o Estado nunca recebeu a parte desse imposto federal que é arrecadado em Minas desde 1986 e que estaria isso em 300 bilhões de reais. Então, por que não se faz um encontro de contas, né? Nesse momento, o governador de Minas, ele tinha que ter, né, naturalmente, o prestígio de conversar com todos os outros segmentos do Estado, né? Federação das Indústrias, Federação do Comércio, né, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público, todos esses, Tribunal de Contas, né, reunir todo mundo. Vamos discutir, vamos ver o que é que nós podemos fazer pela dívida de Minas. Tem um levantamento que diz que o governo federal deve mais de 300 bilhões de impostos a Minas Gerais. Então, vamos fazer o possível de fazer um encontro de contas. Não é possível que nós estejamos devendo 170 bilhões e vamos tirar esse dinheiro que nós vamos tirar. Olha, eu lembro que quando se fez o encontro de dívidas de Minas Gerais no governo, eu trouxe até aqui o governador, o ex-governador Eduardo Azeredo, esteve aqui conversando conosco. Ele disse que quando ele fez o acordo da dívida de Minas, nós devíamos 17 bilhões. E hoje é 170 bilhões. Essa dívida cresce absurdamente todo dia. Então nós nunca vamos... Isso é igual a conta do antigo BNH. Você compra um apartamento e nunca vai conseguir pagar o apartamento, só quando você morre, porque aí o seguro paga. No caso da dívida de Minas, é impressionante que nós não conseguimos fazer um acerto de contas, né? E estamos devendo esse horror de 170 bilhões. Olha aqui, você com 50 bilhões de reais, você faria muita coisa. Nós temos estradas para arrumar, tem um ponte para fazer, tem muita coisa para fazer aqui em Minas Gerais, né? Então, quer dizer, o governo tinha que estar preocupado nesse momento em fazer um encontro de contas e chamar que o governo vai conversar com todo mundo, porque o governo vai ter que tirar um pouquinho de cada um para poder pagar a dívida de Minas. Ele quer, naturalmente, conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, com o pessoal da Polícia. A Polícia Militar já está economizando, né? As secretarias do Estado já estão economizando porque nós temos que pagar a dívida. Então, você vai deixar de fazer investimento em Minas Gerais, em saúde, em educação, em segurança pública, né, para poder pagar a dívida. É um negócio difícil, né? Quer dizer, está na hora do governador, né, conversar com todo mundo. Ele vai conversar, mas isso ele devia estar fazendo há mais tempo, né? Conversando, esquecendo a parte política, porque esse negócio de ficar, porque eu sou contra, eu sou a favor, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou da direita, eu sou da esquerda, não. Nós temos que discutir os problemas de Minas Gerais. E, infelizmente, os problemas de Minas Gerais não estão sendo discutidos. E agora ele vai querer conversar, né? Quando nós estamos
que a Adidas chegou num ponto que nós não aguentamos pagar. É difícil, né? Mas hoje, a partir de hoje, o João Eduardo Santana, jornalista, está conosco aqui, lá diretamente da nossa central de notícias da Rede Catedral. João, boa tarde. Novidades aí, João? Boa tarde. Oi, Assir, boa tarde para você. Agora 5 horas mais 6 minutos. É uma alegria estar a partir de hoje com você no Ei Gente, aqui pela TV Horizonte, emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Então, antes de começar, quero demonstrar o meu carinho a você e a gratidão que tenho por esses mais de 10 anos que nós trabalhamos juntos, seja no rádio e seja aqui também na TV Horizonte. Muito obrigado, viu? Eu acho que a principal virtude que um homem pode ter na vida é a gratidão. Então, quero usar desse espaço agora para ser grato a você por tudo que você fez por mim e tem feito por mim ao longo desses anos. Muito obrigado e é uma honra estar ao seu lado, uma honra mesmo. Nossa. Assir, a gente vai começar falando sobre a pauta policial. Nós tivemos uma coletiva da Polícia Civil no início da tarde de hoje. Foram mais de 12 milhões de reais, eu não disse errado, são 12 milhões de reais em drogas apreendidas em Contagem. Isso mesmo, pertinho da gente, aqui na região metropolitana. O que teria acontecido? Um veículo foi interceptado por agentes da Polícia Civil. Já havia um trabalho de inteligência da polícia em busca desse suspeito e dessas drogas. Foram aí 230 quilos de cocaína, mais aí de 30 quilos também de crack, totalizando mais de 12 milhões de reais. E a gente sabe que essa droga pura, né, essa droga bruta, ela acaba acontecendo que ela vai se dissolvendo, né? Vão diminuindo em partes menores e esse preço vai acabar aumentando, Então são 12 milhões de reais aí em drogas apreendidas hoje. Você pode notar, você está acompanhando aí pela TV Horizonte, que a droga ela tem um adesivo escrito Bratva. Bratva é uma organização criminosa da Rússia, de Moscou. A polícia ainda não sabe dizer qual relação teria aí essa relação ou esse adesivo com a quadrilha responsável por esses entorpecentes, Assir. A gente sabe bem que essas drogas vieram da Bolívia, mais precisamente lá da Bolívia, passaram por São Paulo e seriam distribuídas aqui para várias regiões aqui de Minas Gerais, principalmente na Grande Belo Horizonte. Então a polícia agora fazendo esse trabalho, o motorista do veículo foi preso, estava apenas ele nesse carro onde estavam essas drogas, ele foi preso em flagrante, as investigações prosseguem. Um outro destaque de polícia que nós tivemos nessa manhã, início de tarde, foi a conversão da prisão temporária em prisão preventiva do homem que matou a mulher lá na região da Pampulha no último dia 1º de maio, durante uma confraternização. Um caso assim que a gente falou muito no seu programa nos últimos dias, falamos aí na pauta policial, foi um caso de repercussão nacional. Um homem aí de 38 anos, ele foi identificado como Arthur Henrique Franco Ribeiro de Paula, ele que teria problemas psiquiátricos de acordo com a família, não estaria fazendo uso dos medicamentos e durante um surto em uma festa de família no bairro Jardim Atlântico, na região da Pampulha, ele matou a companheira de 40 anos, a Fernanda Dantas Garrido Ribeiro, cuja foto está na tela, com golpes de facão na região do pescoço. Ela não resistiu. E o pior é que esse homem ainda fugiu pela BR-135, foi parado pela polícia apenas na cidade de Curvelo, ele que estava dirigindo um veículo modelo Monza. Então ele agora continua preso aqui em Belo Horizonte, prisão convertida em preventiva pelo juiz, que afirmou na sentença que é um caso de muita violência e que ele precisa ficar preso por conta dessa questão. É claro, com você, Assir. Depois disso aí o cara tem que ficar preso mesmo, né? Justamente. Negócio de... Mas agora, com respeito às drogas, né? O motorista é que foi preso, né? Os responsáveis pela droga ninguém conhece, né? Ninguém sabe quem são os responsáveis pelas drogas, Assir. E a gente sabe que é muito comum no mundo do crime, né? Eles colocam os famosos laranjas, às vezes alguns motoristas aí. Quantas vezes a gente já fez matérias policiais aí ao longo dos últimos anos com motoristas de aplicativo, com taxistas que às vezes são contratados para fazer um trabalho e acabam tendo que levar drogas, entorpecentes, são interceptados e acabam entrando no mundo do crime quase sem querer. Mas a Polícia Civil está de olho, viu, Assir? Pois é, lamentável, né? Esperamos que os grandões dessa droga, né, sejam apreendidos. Né? Justamente. Eles têm que estar na cadeia, né? E afinal de contas, né, Assir, são 12 milhões de reais em entorpecentes. É muita coisa. Sem dúvida alguma, deve ser. Eu ainda não tenho esse dado oficial, mas eu já provoquei a Polícia Civil. Eu vou atualizar ainda no seu programa. Mas eu acho que foi a maior apreensão que aconteceu esse ano, até o momento aqui em Minas Gerais. A gente vai atualizar esse caso ainda no Ei Gente, tá bom? Falou.
Falou. Vou cantar aquela musiquinha agora. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Se você está com queimação urinária, com queimação, com ardor, está na hora de pílulas de Lucem. São antissépticas das vias urinárias, estão há 80 anos no mercado. Pílulas de Lucem, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com o moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim. O nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, você sabe que na Oral Sim você melhora as suas condições de saúde da boca, né? A saúde bucal, não é verdade? Olha, para você ter uma ideia, o implante dentário hoje na Oral Sim, se você não tiver que fazer implante ósseo, né? Não tiver que fazer nenhum implante ósseo, aí é R$ 13.500. Todos os dentes de cima, superior ou inferior. E você paga em 18 vezes, 18 vezes. Divide para você em 18 vezes. 13.500 em 18 vezes. É uma barbada e você pode fazer o seu implante dentário sem problema nenhum. Aliás, todo o tratamento na Oral Sim. É só você ligar agora, 2117-3300. 2117-3300. Pega o telefone aí, ligue para lá, 2117-3300. Você fala com a Oral Sim, marca uma consulta, a consulta é totalmente gratuita, eles vão saber as condições da sua boca e o que vai ter que fazer. Tá legal? E aí você pode fazer o seu tratamento dentário tranquilo, sem problema nenhum, pagando devagarinho, e você vai fazer o seu tratamento dentário e vai mudar o seu sorriso. Isso é que é importante. Oral Sim, só ligar, 2117-3300, 2117-3300. Tem Oral Sim ali na Pedro II, esquina com Ervalha, né? Ali logo depois do Portal Shopping, do lado da Araújo, e também lá na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo também você tem Oral Sim. Tá legal? É isso aí. Pois é. Nós estamos recebendo aqui, em nosso estúdio, o conselheiro da OAB, André Hack Vartuli. Hack, porque ele é neto do Zé Hack, que trabalhou conosco, nós trabalhamos com ele. Ele foi da Rádio Confidência, foi da Rádio Minas, foi da CEMIG. Zé Hack, uma grande figura. E o nosso André é conselheiro da OAB e vem falar conosco aqui sobre o impacto da fraude do INSS nos aposentados e pensionistas, né? Sim. É uma coisa... Assi, primeiro agradecer o convite, é sempre um prazer falar com os amigos da TV Horizonte. E é sem sombra de dúvidas, impacta os aposentados, mas impacta de sobremaneira a imagem do INSS. E do governo, né? Do governo. Né? Sim, é importante que se diga que até então era uma instituição com uma credibilidade quase inafastável. A partir do momento em que se constata uma fraude dessa magnitude, muita coisa por detrás é questionada. Pois é, e olha aqui, eu tenho falado aqui, nós temos conversado muito a respeito desse problema, né? Primeiro é o seguinte, né? Eles foram tirar dinheiro de quem já ganha uma miséria no INSS, né? Que são pessoas que ganham salário mínimo e meio, né? E que são descontados ali 70, 80, 100, 120, 130 reais todo mês durante alguns anos. Né? Isso, o que a gente pode observar, até num termo jurídico, é a parcela que nós identificamos como vulnerável. Então, são aposentados, são pensionistas, são segurados de um modo geral, e o que a gente pode perceber é que não se trata de R$150, tal, são fraudes de 30, 50, 60 reais, justamente para se passar despercebido. É verdade. E aí eu quero dizer o seguinte, né? O caso mais grave ainda é que a Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal também fez uma série de convênios com essas associações. Quer dizer, um banco do governo, né? E outra coisa, essas associações, você, para fazer o empréstimo consignado, você tem que mandar uma série de documentos, você tem que provar que você recebe, que você tem condições de pagar e etc. Tal. Essas associações, não. Faça uma associação, registra sua associação e faz um convênio com o banco, ou com o INSS, o INSS fez convênio com todo mundo, e faz convênio com o banco também, de tirar no salário dos aposentados que recebe pela Caixa. Veja só que coisa E o impressionante. interessante, Joacir, é que essa constatação, ela já estava sendo feita há muito tempo. Muito tempo. O senhor falou aí de alguns anos, é verdade. São 3 anos de governo Lula e 3 anos de governo Bolsonaro. Então, a partir do momento que se constata isso, se vê a gravidade da negligência da apuração. Muitos aposentados já diziam, mas no final das contas a burocracia era tão grande para apurar de que era aquele desconto de R$30, de R$40, que se deixava para lá. Olha, eu vou contar aqui a história de um sujeito muito simples que tinha um telefone de uma companhia normal, um telefone fixo, né? Aí ele começou a ser descontado na conta dele de telefone R$170. E ele procurou a companhia telefônica para identificar o que está cobrando aqui mais R$170. Além da conta, eu estou pagando mais R$170. Uma pessoa simples, humilde, né? E que precisava do telefone, porque fala com os parentes do interior, essas coisas todas e tal. Sabe qual foi a forma? Ele não conseguiu tirar o desconto de R$170. Sabe o que ele fez? Sim. Entregou o telefone. Ele acabou com o telefone fixo dele, porque só assim que ele acabou e não pôde mais pagar aquele desconto que estava vindo nas contas de telefone. Quer dizer, a companhia telefônica, naturalmente, fez um acordo com outra associação, com alguém aí que está tirando dinheiro de um pobre brasileiro que tem uma conta de telefone, que tem um telefone. Né? E fica lá, né? Fica... E você falou uma coisa muito interessante, porque para que existe o banco público, como a Caixa Econômica Federal? É para tutelar pelos interesses do cidadão e para devolver à sociedade aquilo que ela arrecada. A partir do momento em que a gente fala que a Caixa eventualmente estava fazendo um acordo com essas associações, a gente vê algo que é muito preocupante, que são as corrupções ativas e passivas. Nós tivemos nos governos passados, inclusive isso foi detectado, né, por um ministro, que era o ministro do Planejamento do governo naquela época, ele conseguiu tirar R$2 de cada aposentado que fazia o empréstimo consignado nos bancos oficiais. Quer dizer, R$2 tirava para o Partido dos Trabalhadores, para o PT. Veja bem o quanto que se tirou dos aposentados que fizeram, naquela época, o empréstimo consignado. Então, quer dizer, nós já estamos acostumados de ver essas falcatruas, essas coisas horríveis, né? E agora fizeram uma ou outra contra os aposentados. E é importante que se diga que essa fraude que está se apurando agora, ela é sem precedentes. Nós estamos falando de, no mínimo, R$6 bilhões. E a partir do momento em que a gente constata isso e tem ciência que o ministro da Previdência, que a Controladoria Geral da União, tinha conhecimento disso tudo, a gente questiona e tenta buscar respostas acerca de até que ponto se sabia, até que ponto havia conveniência dessas instituições. Eu sei que o presidente Lula está muito preocupado de não ter lá no Congresso Nacional, e é bem provável que na Câmara não passe o chamado CPI do INSS, porque tem 5 ou 6 pedidos de CPI e o presidente vai ter, ele não vai ter boa vontade de abrir uma CPI nesse momento, né? Então, os deputados estão querendo fazer uma CPI mista, porque mista aí você não tinha que passar pela presidência da Câmara nem pela presidência do Senado, então seria mais tranquilo. Mas eu quero dizer o seguinte, que o presidente está preocupado, porque um irmão dele é vice-presidente de uma associação dessa que estava levando dinheiro dos aposentados.
O Palácio do Planalto como um todo está preocupado, sobretudo pela queda do ministro, que até então era um dos ministros fortes do governo, o Carlos Lupe, porque o Carlos Lupe manteve seu apoio incondicional ao presidente do INSS, em que pese o pedido do presidente da República para afastar o presidente do INSS. Mas o ministro manteve seu apoio e é um dos últimos que caiu agora. É verdade. E agora falei ontem aqui que foi, trocou meia dúzia por 6, né? Porque colocou lá o secretário-geral do Ministério, que era o secretário-geral do Lupe, né? Para ser o ministro. Então, quer dizer, era um cara que sabia que tudo está acontecendo, né? Infelizmente. Né? Então é importante que a Polícia Federal faça um trabalho de investigação sério, idôneo. A mim me parece que algumas operações já foram feitas com a recuperação de milhares de reais, o que não chega nem perto do que foi desviado, algumas joias, carros, e tudo isso tem que ser apurado e as pessoas implicadas nisso devem ser punidas. Porque, se você me permite, a gente está falando de pelo menos 4 crimes. Corrupção, ativa e passiva, organização criminosa, fraude, estamos falando de inserção de dados falsos em sistema público, tudo isso é muito grave. É isso aí. Esperamos que, né, não só as apurações sejam concluídas pela Polícia Federal, né? Aliás, o ministro hoje falou assim, não, porque o governo que mandou apurar, o governo que tomou a frente, mas já tenho uma percepção de que o governo vai usar, inclusive, a devolução do dinheiro como se fosse um pacote de bondade, né? Vai dizer que, olha, estou devolvendo o dinheiro para os aposentados, porque eu reconheci, etc. Tal, e parece que está fazendo um favor aos aposentados, não. E por falar em devolução, é importante dizer que o próprio INSS informou ainda há pouco que vai fazer essa devolução a todos os aposentados que eventualmente tenham sido lesados, mas a questão que fica e o dinheiro do INSS? Quem vai repor? Ele vai ser recuperado? Vai sair do nosso bolso, infelizmente, né? Sim. Mas vamos agora à nossa redação, a redação da Central, da Rede Catedral. João Eduardo Santana falando conosco novamente. João. Mesmo Cirantão, 5 horas mais 25 minutos, no nosso Ei Gente, aqui na emissora da Padroeira de Minas, a TV Horizonte. Aproveitar e pegar um pouco de uma carona com você e também com o André Bartulli falando sobre essa questão do INSS. Lembrar que hoje, pela manhã, a Polícia Federal fez uma operação contra uma quadrilha suspeita de fraudar o INSS aqui em Minas Gerais. Esses crimes, Assir, foram cometidos por pelo menos 20 anos. Não estou dizendo errado, não. 20 anos. E o prejuízo estimado aos cofres públicos, ele está ultrapassando os 11 milhões de reais. São 2 homens de 53 e 52 anos e uma mulher de 50 anos. Eles foram detidos nesta manhã. Um veículo e também cartões de saque, cujas fotos estão na tela nesse momento, celulares e até arma de fogo foram apreendidos. E de acordo com a Polícia Federal, Assir, os policiais cumpriram 3 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão, eles que foram expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal aqui de Belo Horizonte. E esses mandados foram cumpridos na capital e também nas cidades de Contagem e Betim. Ainda segundo a polícia, Assir, esse grupo criava pessoas fictícias, falsificando certidões de nascimento, documentos de identidade e também comprovantes de residência para fraudar o INSS. E a maioria das fraudes envolvia os chamados benefícios assistenciais, como a gente tem visto nas últimas semanas para idosos de baixa renda. 10 suspeitos, Assir, teriam se passado por 40 pessoas falsas e esses membros do grupo são os principais aí envolvidos nessa questão. Eles podem responder pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa. Batizada de Operação Egrégora, essa investigação evitou um prejuízo adicional superior a 5 milhões de reais aos cofres públicos. A Polícia Federal continua investigando essa questão, mais um passo aí dessa operação que está levando muita gente para a cadeia e graças a Deus por isso, né, Assir? É isso aí. Aliás, eu quero dizer o seguinte, olha, tem uns agentes financeiros que eles fazem empréstimos consignados, né? Tudo bem, aquele agente financeiro que às vezes o aposentado não pode ir para uma fila, não pode sair de casa, a pessoa vai, faz tudo para ele e etc. Tal. Só que tem alguns agentes desses aí que depois que faz o primeiro empréstimo, né, a pessoa paga e depois ele volta a fazer um segundo empréstimo para a pessoa sem que a pessoa saiba. Justamente. E a pessoa continua tendo descontado, só que tem um empréstimo vai para o bolso dele. Então você imagina o quanto que esses caras ganham
nas costas dos aposentados, infelizmente. Justamente, e esse é o problema, e infelizmente o Ministério da Previdência Social e Justiça demoraram muito a reconhecer essa questão e infelizmente as pessoas também não têm aquele hábito de às vezes ler o contra-cheque, ler o extrato, ou às vezes liam e achavam que era uma retirada muito irrisória, às vezes 4, 8, 10 reais, que às vezes somando dá um montante maior ao longo de 2, 3 anos, né, assim. É verdade. Mas agora a Polícia Federal fazendo aí o seu papel e tenho certeza, fontes já me disseram, ligadas à própria polícia, que outras operações como essa vão acontecer na região metropolitana nos próximos dias, a gente pode aguardar, viu? Ok, João. Bem, daqui a pouco a gente volta aqui pela TV Horizonte. Até já! Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, são 17 horas e 31 minutos. Pois é, se você quer mandar uma mensagem pelo WhatsApp, use o nosso telefone, 31 996 80 2910, tá legal? É isso aí, será com todo prazer que nós vamos te atender. Mas vamos agora com a nossa repórter Erlane Grace e vamos falar sobre as mudanças que estão acontecendo no metrô de Belo Horizonte com a instalação de novos terminais de autoatendimento. Erlane! A partir de agora, quem usa o metrô BH precisa se adaptar. As bilheterias tradicionais não vendem mais passagens unitárias. Toda a compra agora é feita por essas máquinas aqui, pelo aplicativo ou por cartão por aproximação. As máquinas de autoatendimento foram instaladas nas 19 estações do metrô. Por elas, o usuário pode comprar até 4 passagens de uma vez, com validade de 10 dias. O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão ou Pix. Também é possível recarregar o aplicativo BPay, que gera um código QR para validar na catraca. Outra opção é usar cartões com tecnologia por aproximação, direto na catraca, tudo sem precisar de bilhete físico. Mas a mudança exige atenção e adaptação, principalmente para quem não está tão familiarizado com tecnologia. Para Michele Viegas, a novidade ajuda. Gostei bastante, achei muito eficaz, muito rápido, muito ágil, porque muitas vezes, né, a gente chega aqui, a gente está atrasado, precisando de trabalhar, já chega ali, faz o processo direitinho. Achei super de boas e eu gostei bastante. Para facilitar essa transição, funcionários da empresa responsável pelo metrô estão espalhados pelas estações, orientando os passageiros. As bilheterias agora ficam restritas à recarga dos cartões BH Bus e Ótimo. O objetivo é dar mais agilidade e modernizar o sistema. Agora o desafio é garantir que ninguém fique para trás nessa mudança. Pois é, olha aqui, muita gente, você lembra que o Partido dos Trabalhadores, os sindicatos, todo mundo, não pode privatizar, vai ser muito difícil, não sei o quê. O metrô de Belo Horizonte, que foi lançado na década de 70, né, praticamente, só agora que eles estão reformando as linhas, reformando a parte aérea, né? Essa empresa que entrou agora, que assumiu o metrô, né, como privatização, é que está fazendo a obra da linha 2, que vai até o Barreiro, que vai ser uma mão na roda para o pessoal do Barreiro, né? E está agora fazendo também as correções na linha 1, né, que nunca foram feitas, né? Os trens estavam rodando aí esse tempo todo aí de qualquer maneira, né? Então essa empresa está agora reformando as estações, reformando as linhas, reformando tudo, né? E agora modernizando também. Você vai andar no metrô com uma modernização fantástica, maravilhosa. Eu tenho a plena certeza que quando nós tivermos inaugurado a linha 2 até o Barreiro e depois a gente vai saber que essa empresa vai levar o metrô lá para Ibirité, vai levar o metrô até em Brumadinho e na linha 1 vai levar o metrô até Betim, né? Passando por toda a Contagem até chegar em Betim. Aí sim nós vamos ter um metrô e o metrô que tá parado hoje em Venda Nova, ele pode ir até, principalmente, a Justinópolis, a Neves, né? Aí nós vamos ter uma linha de metrô que vai realmente fazer um transporte de massa na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sempre falo o seguinte, se o metrô de Belo Horizonte chegasse na Lagoinha, entrasse ali à direita
e passasse debaixo da praça da rodoviária, né? Aí o metrô passaria no centro nevrálgico da cidade. Infelizmente, ele passa por fora. Mas eu ainda tenho esperança que esse metrô ainda vai passar mais no centro nevrálgico da cidade de Belo Horizonte. É isso aí. Vamos voltar à nossa redação da Rede Catedral com João Eduardo Santana. João. Oi, Assir. Agora 5 horas mais 36 minutos. Quero trazer mais um caso da pauta policial, caso que surpreendeu negativamente ontem à noite, também lá em Contagem. Foi a prisão de um influencer digital de 25 anos, ele identificado como Alexandre dos Santos Veloso, o popular Xandão WT, ele que tem aproximadamente 800 mil seguidores nas redes sociais e é natural da cidade de Contagem, ele que foi detido por maus tratos aos animais. O que teria acontecido, Assir? Esse influencer, ele tem 2 cães daquela raça chamada canicorso, né? Aquela raça de animais de grande porte, e as imagens estão na tela, inclusive. E esse influencer, ele teve a estapafúrdia ideia de dar para os seus animais 2 galinhas vivas, isso mesmo, 2 galinhas vivas para que os animais comessem, né? E foi o que aconteceu, infelizmente, as galinhas foram trucidadas pelos animais. Mas o pior, Assir, não foi isso. Esse influencer filmou toda a ação e transmitiu pelas suas redes sociais as galinhas sendo aí trucidadas por esses cães. Logicamente que a polícia foi acionada por vizinhos que acionaram lá na região do bairro Glória também, porque eles estariam sendo ameaçados por esse influencer digital. Inclusive há relatos aí desse homem apontar armas para os vizinhos, também jogar bombas, né, várias bombas, dar tiros com aquelas armas de chumbinho. Então tudo isso foi contemplado pela polícia na denúncia e esse homem foi preso em flagrante. E nos vídeos que ele postava nas redes sociais, ele dizia a frase, abre aspas, não vai dar nada pra mim, fecha aspas. E acabou dando, né, Assir? Ele foi preso em flagrante. Dentro do quarto desse homem, Assir, a polícia encontrou uma réplica de fuzil Airsoft, né, que é aquela arma com tiros de borracha, também uma caixa de fogos de artifício, 3 caixas de bombas explosivas e um saco com outras 10 bombas, né, que segundo moradores aí eram explodidas diariamente na vizinhança. Ele foi preso em flagrante, agora aguarda a audiência de custódia. Assir, o que leva uma pessoa a dar animais vivos para que cães comam e transmitir isso pelas redes sociais achando que é bonito, hein? Pois é, e o mais difícil é o seguinte, né? Ele está naturalmente, ele que é um influencer, né? Ele está influenciando os animais dele a serem perigosos, a serem violentos, né? Contra qualquer outro tipo de animal, né? Justamente. Felizmente, né? E Assir, o que é pior, né? As redes sociais, elas têm, né, uma política de banir cenas de violência, né? A gente sabe muito bem, quem trabalha com a internet sabe que não é tudo que pode ser transmitido, não é todo conteúdo que pode ser replicado pelas redes sociais. Contudo, tem gente que ainda desafia a própria regra da internet. A gente às vezes acha que a internet é uma terra sem lei, em alguns casos mas quando a gente vê as regras de determinadas plataformas, como o YouTube, por exemplo, onde a gente está sendo transmitido agora também, tem regra, né? Claro. Tem coisa que não pode acontecer. Claro. E no YouTube e também no Instagram, que é uma rede principal social hoje, né, que a gente acompanha em todo mundo. Agora, Assir, o que chama a atenção também é que esses animais estavam com marcas de tortura, né? Porque as orelhas deles estavam aí todas com bandagem. A gente sabe que algumas pessoas, infelizmente, têm esse costume ruim, né, de colocar aí bandagens das orelhas dos cães para deixar as orelhas em pezinhas, né? Infelizmente, né? Da mesma forma que algumas pessoas têm costume de cortar o rabinho do cachorro quando é pequeno, né? Então isso é tortura, isso é crime e não pode. Esse homem estava fazendo isso, agora se encontrou com a lei, viu, Assir? Pois é, cadeia nele, né? Cadeia nele, né? E parabéns para a polícia. E olha, isso aí. você vizinho, você que passa por isso perto da sua casa, não deixa passar não, denuncie no Vai ser 190. uma tranquilidade para os vizinhos agora. Justamente, Né? o pessoal vai dormir à noite, né, Assir? Daqui a pouco a gente volta aqui pela TV Horizonte. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha só, tem projeto na Câmara de Belo Horizonte, na Câmara Municipal de Belo Horizonte,
que quer acabar com a cobrança da passagem de ônibus, a chamada tarifa zero. Transporte de graça para todo mundo. Mas será que essa conta fecha? Será? A repórter Erlane Grace foi às ruas ouvir o que pensa as pessoas dessa chamada tarifa zero. Vai lá, Erlane. Conta pra gente! O transporte público em Belo Horizonte é a principal forma de locomoção para milhares de pessoas. Mas, para muita gente, o valor da condução pesa no fim do mês. Nesse contexto, tramita na Câmara um projeto que propõe uma mudança profunda, acabar com a cobrança da passagem. A proposta sugere que o serviço seja financiado por outras fontes, como impostos ou contribuições de grandes empresas. Eu acho que é um projeto importante que vai facilitar e ajudar a vida dos trabalhadores, né? Então eu creio que é um projeto que vale a pena. E eu gostaria muito que fosse realmente avaliado com critério e seriedade, porque o trabalhador está muito sobrecarregado, né? O custo de transporte na vida pesa um pouco para o trabalhador, né? Então acho que é bem importante esse projeto, acho que vale a pena, sim. Minha opinião é bom até, porque tem gente que, tipo assim, não tem muita verba para poder ficar andando de ônibus, isso aí seria até bom para as pessoas. A minha dúvida maior é como que seria ressarcido para as empresas, né? Esse valor, como seria transferido para as empresas. Proposta polêmica, impacto direto na vida de quem depende do transporte público. A dúvida continua. Quem paga essa conta? Acir, segue daí. Conta pra gente! Em algumas cidades de Minas Gerais, nós já temos o transporte tarifa zero. Por exemplo, Mariana tem tarifa zero. No transporte público interno da cidade de Mariana, que não é muita coisa, mas que a prefeitura paga às empresas, né? As empresas recebem e tem lá o transporte tarifa zero em Mariana. O prefeito até foi eleito, porque o prefeito que lançou essa tarifa zero, ele foi prefeito porque ele era presidente da Câmara, né, e ocupou a prefeitura porque estava sem prefeito, e lançou o tarifa zero, depois se candidatou a prefeito e ganhou a eleição tranquilamente, porque a tarifa zero facilitou a vida de muita gente. Belo Horizonte é diferente, uma cidade maior, o nosso transporte coletivo é muito grande, né? É extenso o nosso transporte coletivo. Agora, eu acho que o vereador está pensando que as empresas que já pagam o Vale Transporte, elas poderiam pagar o Vale Transporte diretamente à prefeitura, que repassaria esse dinheiro para as empresas. E faria, naturalmente, o dinheiro que a prefeitura repassa hoje ao transporte coletivo seria aumentado com o dinheiro que as empresas estariam pagando esse transporte, esse transporte coletivo que as empresas já pagam, né? O Vale Transporte que as empresas já pagam. Eu penso até diferente. Nós não pagamos no IPTU o serviço de lixo da cidade, a limpeza urbana, nós não pagamos. Nós não pagamos no IPTU a iluminação pública. Por que não pagar uma taxa de R$20, R$25 no IPTU que vai para trânsito e transporte? Seria uma forma de você também, né, no IPTU, pagar o trânsito e transporte. Quem vive numa cidade como Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte é uma cidade mais cara. Aqui tudo tem que ser mais caro. A energia elétrica aqui é mais cara, a água, a tarifa de energia elétrica aqui é mais cara, a tarifa de água é mais cara, tudo aqui é mais caro porque é uma cidade que exige mais serviço público. Então, você poderia ter, por exemplo, no IPTU, você paga o IPTU todo ano, você está pagando a taxa de transporte e segurança. Inclusive, você poderia também aumentar o número de guardas municipais para usar no trânsito, porque nós não temos policiamento de trânsito. Eu usaria esse recurso, né? Faria um projeto, esse dinheiro entraria no IPTU, né? Todo ano você pagaria transporte e trânsito, e esse dinheiro seria usado também para melhorar as condições da guarda municipal, você colocar mais policiais de trânsito na cidade que nós não temos, né? E você poderia subsidiar o transporte. Eu não digo ser uma tarifa zero, não, é pelo menos hoje você está pagando 5, você podia pagar hoje R$3 ou R$2 de transporte público, né? Aí a parte desse dinheiro estava sendo subsidiado
pelo imposto que nós estamos pagando na cidade. Seria uma forma também, né? Mas agora vamos à nossa redação e vamos falar agora sobre o conclave que começa amanhã, não é isso, João Eduardo Santana? Isso mesmo, Acirantão. Agora às 5h49, o conclave começa com a missa chamada Pro Eligendo Pontífice. Ela que será celebrada pelo cardeal decano Giovanni Battista Re, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a partir das 4h30 da manhã desta quarta-feira, 9h30 da manhã, horário de Roma. E acabei de saber que a TV Horizonte, também a Rádio América, todas farão a transmissão dessa cerimônia a partir das 4h30 da manhã. A missa ao vivo, missa chamada Pro Eligendo Pontífice, porque é a missa que marca a abertura do conclave. Agora há pouco, as imagens estão na tela, Acir, os cardeais brasileiros, os 7 votantes e também o cardeal Raimundo Damasceno Assis, que é emérito de Aparecida, mas não vai votar porque já tem mais de 80 anos, eles foram participar de um momento de oração no Colégio Pio Brasiliano, Pio Brasileiro, que fica nas imediações de Roma. É o colégio que abriga os padres brasileiros que estudam nas pontifícias universidades do Vaticano. Então, o local que abriga, como diria João Paulo II, um pedacinho do Brasil em Roma. Os cardeais estiveram lá agora há pouco, participaram de um momento de oração que foi presidido por Dom Armando Butiol, ele que é bispo emérito de Livramento de Nossa Senhora na Bahia e atualmente é o diretor de orações, diretor espiritual do Colégio Pio Brasileiro. Ele presidiu esse momento com a presença dos cardeais que vão votar no conclave. Eles fizeram um momento de oração a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a bandeira do Brasil também foi hasteada no local e em seguida os cardeais votantes, os 7 cardeais, seguiram de carro para a Casa Santa Marta, já se preparando para o conclave. A partir de amanhã começa o grande silêncio em preparação à escolha do novo pontífice. Lembrando assim, que para um homem ser eleito papa, né, a pergunta que não quer calar hoje, muita gente ainda não sabe, a pergunta que não quer calar, para ser papa é necessário 88 votos, isso mesmo. 88 votos dos 133 cardeais, né, são os chamados 2/3. A partir daí, esse homem consegue se eleger papa. As votações elas vão acontecer, a primeira votação já está prevista para acontecer amanhã, Acir, e a partir de 1h aqui no horário de Brasília, 6h em Roma, a gente já vai ter a primeira fumaça saindo da chaminé. Agora há pouco, o cardeal Jaime Spengler, que é presidente da CNBB, arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele deu uma entrevista à Rede Globo, ao repórter Gerson Camarote, e o Gerson perguntou para ele por quanto tempo ele achava que duraria esse conclave. Ele disse algo assim que eu já tinha te dito no rádio e já te disse aqui também na TV Horizonte, disse em alguns programas que participei. Na 4ª votação ou no 5º escrutínio, que pode acontecer aí no final da tarde de quinta-feira ou no início da manhã de sexta-feira, já deve ser eleito um novo papa. De sexta-feira não deve passar esse conclave, no máximo aí 3 dias. Eu acredito em 2, mas acho que no terceiro dia, no máximo, já deve ser escolhido aí o novo papa. E o mais interessante é que os cardeais que não votam, sim, podem ser votados. Justamente. Tem muita gente que não sabe, Acir, mas para ser papa não é necessário ser cardeal. É necessário ser bispo, né? Logicamente que a igreja, ao longo da história, foi mudando as regras para o papado, mas então hoje só os cardeais mesmo que são votados. Mas quando a gente pega as regras da igreja, a gente descobre que não é necessário ser cardeal para ser papa. É necessário ser bispo, ou seja, ter a chamada plenitude do sacerdócio. Ter sido diácono, depois padre e por fim bispo. Quem é bispo automaticamente pode ser eleito papa. Mas, ao longo do tempo, né, a igreja politicamente colocou que só cardeais, né, eles se votam apenas em cardeais. Mandou uma mensagem aqui para o Egente, Acir, o cardeal arcebispo emérito de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, que está em Roma, e ele falou conosco o que ele espera desse conclave. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Primeiro, meu abraço a todos que nos acompanham, e o meu pedido é de que se unam em oração, né, nesse momento, pedindo ao Espírito Santo que ilumine os cardeais que vão votar, para que aquele que for eleito, né, Papa, sucessor de Pedro, Bispo de Roma e pastor universal da Igreja, seja aquele que melhor possa servir a Igreja no momento atual,
contribuir com um mundo melhor, mais humano, mais fraterno, mais justo, enfim, que seja aquele que está dentro dos desígnios, dos planos de Deus. Na medida em que os cardeais, ao votar, segundo a sua consciência, diante de Deus, né, sem nenhum interesse, evidentemente pessoal ou de grupo, pense sempre no bem da igreja, no bem da humanidade, e assim, dócil o Espírito Santo possa escolher o melhor pastor que convém hoje à igreja e à sociedade, né, o mundo em geral, segundo os problemas que a igreja está vivendo, o mundo está vivendo nos dias de hoje, que seja aquele que realmente possa nos iluminar a todos, né, com a sua palavra, com o seu exemplo, entende? Pregando os valores humanos, valores evangélicos no mundo de hoje, enfim, que seja um pastor segundo o coração de Deus. Dom Raimundo Damasceno, mineiro de Capela Nova. É verdade. Né? E outra coisa, ele está muito bem. Ele que já passou dos 80, está ótimo. Já né? ele está muito bem, foi bispo em Brasília, foi arcebispo de Aparecida, presidente da CNBB, eleito cardeal por Bento XVI. É um homem muito importante da Igreja Católica no Brasil, mesmo já alcançando a emeritude. Então, Assir, para terminar, fica o convite da gente aqui da Rede Catedral de Comunicação Católica. Você vai poder acompanhar a missa solene, Pro Eligendo Pontífice, a missa que abre o conclave amanhã, quarta-feira, a partir das 4h30 da manhã, seja pela TV Horizonte, seja pela Rádio América e pelos veículos de comunicação da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Um abraço para você, Assir Antão. Um abraço também, até amanhã. Até amanhã. Pois é, olha, daqui a pouco você vai assistir a partir das 19 horas o Placar Horizonte, né? O Atlético ganhou ontem, né? O Cruzeiro joga amanhã, pela Sul-Americana. Então você vai ter muitas informações a respeito do esporte hoje aqui no Placar Horizonte. Agora nós vamos nos preparar para receber o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. E amanhã a gente volta.